Bom, vamos agora falar de sistema de equações. Lá no quadro ali na parede já tem etapas para se resolver sistema de equações. Então o primeiro passo e o mais importante deles é você dar nome às variáveis. Veja então que a gente vai fazer a questão 8 do módulo 4 para mostrar o exemplo. Na questão 8 ele fala que no estacionamento existem 54 veículos, 144 rodas. Aí vem a pergunta que é: qual a quantidade de motocicletas e a quantidade de carros? Então nesse momento, como a pergunta foi a quantidade de carros e a quantidade de motos, você vai dar nome a esta variável, dizendo que x é a quantidade de carros. E vai dizer que y é a quantidade de motos. Você precisa então abstrair que esse x aqui é quantidade de carros e esse y é quantidade de motos. Isso aqui é um número. Você não pode escrever, porque também vai estar errado se você escrever x é carro e y é moto. O x é um número, então ele não é um objeto carro nem um objeto moto. Você tem que dizer que o x é quantidade, preço, peso, é isso que tem que ser observado. X é quantidade de carros e quantidade de motos. Não esqueça que isso é o mais importante. Esqueceu disso, a questão está errada. Porque o que eu tenho que trabalhar com você é exatamente essa abstração aí. Vamos testar essa abstração com vocês. Olha, imagine que eu tenha x seja a quantidade de pessoas e y seja quantidade de dinheiro. X é quantidade de pessoas e y é quantidade de dinheiro. Se eu pergunto a você quanto é x vezes y, você pode estar pensando assim: bom, x vezes y é quantidade de pessoas multiplicado por quantidade de dinheiro. Não. X vezes y tem que ser uma única quantidade. Ou ele é quantidade de pessoas, é quantidade de dinheiro. Então ele é quantidade de quê? Veja que quando você não consegue identificar o que é essa quantidade, é porque você ainda não está conseguindo abstrair aqui como números. No momento que eu colocar os números, você vai conseguir abstrair. Quer ver? Imagine que tenha 10 pessoas multiplicado por 3 reais. 10 pessoas vezes 3 reais dá o quê? Dá 30 reais. Então quer dizer que essa multiplicação é uma variável que representa dinheiro. Então é isso que eu quero observar com você e trabalhar com você. Você tem que abstrair a letra como número e trabalhar como número. Então veja então agora a resolução da questão 8. Então na questão 8 nós já colocamos uma das variáveis, que é x é a quantidade de carros e y é a quantidade de motos. Ele diz então na questão que são 54 veículos, é o número que aparece no enunciado, 54 veículos. Então x vai ser a quantidade de veículos carros e y é a quantidade de veículos motos. Então se eu somar veículos carros, quantidade de veículos carros, mais quantidade de veículos motos, dá quantidade de veículos. Então isso chama-se ler o sistema. Quantidade de veículo mais quantidade de veículo é igual a quantidade de veículo. A próxima equação agora é fazer a soma da quantidade de rodas, que é outro número que aparece no enunciado. Então 4x é a quantidade de rodas dos carros. Porque para cada carro tem 4 rodas. Então a palavra cada quer dizer multiplicação. Para cada carro tem 4 rodas. Quantidade de roda dos carros mais quantidade de roda das motos, porque para cada moto tem 2 rodas, é igual a quantidade de rodas. E o sistema está montado, e como você já sabe resolver o sistema, você termina a questão. Veja então a questão 3. Na questão 3, lembrando que aqui foi a questão 8. Na questão 3, ele fala em copo cheio e fala em copo vazio. Mas o importante é o que está na pergunta. A pergunta é qual o peso do copo vazio. Então você vai colocar x é o peso do copo vazio.
Você não vai botar X do peso do copo cheio, porque não teve essa pergunta. Apareceu no enunciado, mas não tem a pergunta qual o peso do copo vazio. E como na questão enunciado falou em copo cheio, quando você segura um copo cheio de água, você está segurando o peso do copo mais o peso da água. Então nós vamos dizer a outra variável agora, que está implícita aí, é o peso da água. E agora o copo cheio é a soma do peso do copo mais o peso da água, 325. Peso do copo mais o peso da água dá o peso do copo cheio. Novamente, peso do copo vazio mais a metade da água, porque a metade é da água, não pode ser metade do copo, vai ser igual a 180. O sistema está então montado. Não esqueça então que as questões que você vai fazer agora, você não pode esquecer de dar nome a variável. Se esquecer, já era. Bom, então você vai começar a treinar agora e depois nós nos encontraremos.